Tá gravando aqui. Então, pessoal, vamos nessa, né? Começar a maratona da banca IBAN. Banca organizadora, cobra muito gramática, certo? Gramática de maneira objetiva, de maneira direta, ou você sabe, ou você não sabe. Então, vamos nessa para a primeira questão. A primeira questão vai trazer o seguinte, ó. Aquele que se arrisca a ser bem mais prejudicial para o futuro da democracia. Então ele falou assim, ó, uma palavra com mesma classificação gramatical que a palavra mais na frase acima está destacada em que tem a mesma morfologia, certo? Que tem a mesma morfologia, tá bom, pessoal? Vamos lá. Ele está falando aqui, ó, desse mais. O que é que eu vou revisar, gente? O mais, ó, palavras como mais, menos, muito, bastante. Essas palavras aqui, elas podem se comportar ora como pronomes, ora como advérbio, né? Então elas podem ser pronomes e elas podem ser advérbios, certo? O que é que eu vou aplicar aqui, Edson? Aplico o jogo do liga-liga. Quando é que esse mais, esse menos, esse muito, esse bastante, ele é pronome? Quando ele estiver ligado a substantivo, né? Quando ele estiver ligado a substantivo. Uma coisa importante, né, é lembrar, ok? Uma coisa importante é lembrar que pronome ele pertence à classe gramatical variável, ou seja, ele vai sofrer flexão. Já o advérbio não, o advérbio é invariável. Advérbio é invariável, o advérbio não sofre flexão. O ponto é que o advérbio ele vai se referir, ou ele vai se referir a adjetivo, ou ele vai se referir a verbo, ou ele vai se referir a advérbio. Então o segredo é identificar a quem ele se refere. Quando eu olho para aqui, gente, mais prejudicial, veja que o mais se liga a prejudicial. Prejudicial é um adjetivo. Então, aplicando aqui o jogo do liga-liga, eu tenho que esse mais aqui elencado é advérbio. E aí vem para um ponto fundamental. Se esse mais ele é advérbio e advérbio não sofre flexão, eu já posso destacar que não é a A nem letra D a resposta, por uma razão bem óbvia. Se todos que está elencado aí está flexionado no plural, todos aí não pode ser advérbio. Muitos não pode ser advérbio. Quem pode ser advérbio é muito, é bastante. Porque se advérbio é invariável, eu elimino A e D. Eu elimino A e D, gente. Então, Edson, o que é o todos? O todos aqui está empregado como um pronome indefinido. Está empregado como pronome indefinido. Muitos, veja que muitos está ligado ao substantivo sentimentos. Muitos também aqui é pronome indefinido. Então, muitos no plural, muita no singular, muitas no plural e no singular e no feminino não podem ser advérbios. Fiquei em dúvida entre a B e a C. Quando eu olho para a letra C, gente, eu tenho aqui, bastante conhecimento. Conhecimento é um substantivo. Quem é que se refere a substantivo? Pronome. Então, olha como a regra jogo do liga-liga que eu expliquei para vocês na maratona do português, ela é um conteúdo cobradíssimo em prova. Então, a resposta da questão 1 da Banca IBAN é a letra B. A ignorância é quase infalivelmente. Então, ó, infalivelmente, palavras que terminam em mente, vocês vão lembrar que vão ser advérbios. Palavras que terminam em mente, advérbios. O quase está ligado ao infalivelmente. Então, o que eu tenho aqui é um advérbio modificando outro advérbio.
é um advérbio modificando outro advérbio. Então a resposta aí da questão é a alternativa correta de letra B, certo? Então temos aí uma questão envolvendo o jogo do liga-liga. Então, pronome se refere a substantivo, advérbio se refere a adjetivo, a verbo e a ele mesmo. Questão 2. A 2 diz assim, ó. Aqui é uma questão de formação de palavra. Então, ó, a palavra desigualdade, certo? Ocorre com o prefixo des. O exemplo do texto, que em sua formação também apresenta prefixo. Vamos lá, pessoal. Olha, existe a palavra de origem, certo? Palavra originária, certo? Por exemplo, a palavra fiel. Fiel é uma palavra de origem, certo? Daí, dessa palavra de origem, pode ser gerada o que chamamos de uma palavra derivada, certo? Derivada. Então, essa palavra X aqui, o que é que vai ocorrer? Eu vou ter a palavra primitiva em que eu acrescento um elemento antes, formando assim uma nova palavra. Isso aqui vai ser chamado de quê, gente? De prefixal. Certo? Ou seja, eu vou pegar a palavra fiel e vou acrescentar o in. Quando eu acrescento o in, a partir de uma outra palavra em que eu acrescento um termo antes, originou uma nova palavra, uma palavra chamada de derivada. Derivada por qual processo? Por prefixação, ou seja, o prefixo ele vai vir antes. Certo? Ok? Agora, eu posso também pegar essa palavra primitiva e acrescentar um termo depois. Quando é depois, eu vou dar o nome disso de sufixal, né? O sufixal é o quê? Sufixal é depois, certo? Por exemplo, aqui, ó, a palavra, eu tenho aqui a palavra infalível, né? Então, eu posso usar aqui, ó, o próprio igualdade aqui, ó. Eu tenho uma palavra igual, ó, em que eu acrescento aqui, ó, o prefixo dade, formando uma nova palavra. Eu tenho uma palavra primitiva que é igual, e aí eu gero uma nova palavra acrescentando dade, né? Igualdade. Igualdade é o quê? Por sufixação. Então, ele quer que a palavra ela tenha um prefixo. A resposta da 2 é a letra D. Impossível. Por que, Edson? Eu tenho aqui a palavra possível, que é a palavra primitiva, é a palavra raiz, em que eu acrescento um prefixo antes, tornando essa uma nova palavra. Então, impossível, ela é derivada de possível. Infiel é derivada de fiel. Certo? Beleza? Você pode pegar, por exemplo, aqui, ó, começar. E aí eu vou e acrescento o prefixo re aqui, ó, formando uma nova palavra, recomeçar. Então a ideia da formação de palavras é exatamente essa, é você pegar, identificar o que é que está sendo acrescentado. O que é que está sendo acrescentado? Neste caso, a resposta da questão 2 é a letra D. Certo? Edson, a palavra desigualdade. Perceba que a palavra desigualdade ela está sendo formada por dois processos ao mesmo tempo. Pelo processo de sufixação, eu acrescentei o sufixo antes, e pelo processo de sufixação, acrescentei um sufixo depois, né? Isso aqui é o quê? Quando eu acrescento antes e depois. É a chamada derivação prefixal e sufixal. Então, lembrando que isso aqui é uma aula de revisão.
Tudo que eu trouxer para vocês aqui, vocês vão revisar e vão aprofundar dentro do nosso projeto, tá certo? Vocês vão aprofundar por lá, tá certo, gente? Então é isso aí. Desigual, igualdade, desigualdade, três palavras, no caso, formadas aí. Bom, a resposta é a letra D. Veja que condições, proteção e exemplo não são palavras derivadas. Por prefixação, no caso. Beleza. Vamos para a questão 3. Questão 3 vai ser uma questão sobre crase. Crase e regência ao mesmo tempo. Olha só aí, ó. O que é que ele quer? Ó, observa a seguinte frase escrita pelo autor da notícia. Ó, algumas camisas foram produzidas com a falha. O que importa é isso. Não, chegou... Ó, o que importa é isso aqui, ó. Chegou às lojas. Aí ele vai dizer assim, ó. O que justifica o fato de, nesse caso, o uso da crase ser obrigatório, segundo a norma padrão da língua portuguesa? O que é que justifica ter crase aí, ter a crase em chegou às lojas? Vamos lá, gente. Ó, de maneira geral, a crase será o resultado de uma preposição mais um artigo, certo? A preposição, ela é um conteúdo que você valida pela regência, né? O artigo você valida pelo substantivo, tá certo? Então, quando eu falo para vocês aqui, ó, que chegou, eu tenho uma regência do verbo chegar. O verbo chegar, ele exige preposição a. Ou seja, quem chega, chega a algum lugar. Ok? Então, se eu digo aqui e coloco a palavra, eu coloco a palavra sala, o que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho uma palavra que é sala, que é um substantivo, que aceita o artigo. Eu tenho isso aqui, ó. Chegou à sala, tá bom? Nesse joguinho, o que é que eu recomendo você fazer? Você verificar a ocorrência simultânea. Existe aquele método prático de trocar a feminina pela masculina e você latir aos, né? Por exemplo, eu faço análise da regência primeiro, quem chega, chega a, troco a palavra feminina pelo masculino, vou trocar sala por jogo, e aí eu aplico o método. Chegou ao jogo, chegou ao cinema, chegou ao jantar, chegou ao Rio de Janeiro. Aqui vai ter crase, certo? No entanto, isso aqui é regra geral. No entanto, essa questão está abordando a regência do verbo chegar. Para algumas bancas organizadoras, de maneira geral, o verbo chegar é um verbo intransitivo exigindo a preposição a. Isso é de modo geral. No entanto, a banca IBAN, por essa questão, nos trouxe a ideia de que o verbo chegar é transitivo e indireto exigindo a. Então, muita atenção, porque assim, de maneira geral, o verbo chegar, ele é um verbo intransitivo, em que ele admite uma adjunta adverbial de lugar. Chegou à sala, veja que a sala é um lugar. Só que essa questão nos trouxe o entendimento da banca IBAN. Então, para a banca IBAN, o verbo chegar é transitivo e indireto, certo? Mas vamos lá, vamos entender. A crase, vamos entender. Tudo temos que responder com base no que está escrito. Olha a letra A. O verbo produzir é transitivo indireto, que rege a preposição. Ó, a crase não tem nada a ver com o verbo produzir. Então, eu eliminaria A por isso. A B diz assim, como se trata de uma loja específica, não tem nada a ver com isso, loja específica. Aí eu vou para a letra C e D. Vamos pensar como se eu estivesse na prova. Aí na C diz assim, o verbo chegar é transitivo direto. Falso. Por quê? Transitivo direto é sem preposição. Transitivo direto é sem preposição. Então não teria como marcar a letra C
Então, por eliminação, a resposta, letra D. O verbo chegar é transitivo indireto, que rege uma preposição a, que introduz o seu complemento verbal às lojas. Então, chegou às lojas, ó, chegou às lojas, chegou aos shoppings. Então, a resposta é D. Edson, eu poderia marcar outra alternativa? Não. Essa é a única alternativa dessa questão que eu poderia marcar. Eu vou dizer assim, ela é a menos errada. Para algumas bancas, o verbo chegar não é indireto, ele é intransitivo. Então, mas aqui nos mostra o quê? Nos mostra o entendimento da banca. Então, eu não iria, nesse tipo de questão, eu não iria, eu marcaria a letra D. Eu não iria brigar com a banca. Eu não iria brigar. Certo? É claro que ela poderia ter colocado aqui a alternativa, colocando o verbo chegar em transitivo, aí ia caber recurso. Porque existem bancas que aceitam e bancas que não aceitam. Tá bom, pessoal? Então é isso. Ó. Indireto. O que é que o indireto faz? Exige preposição. Certo? É um verbo que exige preposição. Tá bom? Então, 3, letra D. Vamos lá. Questão 4. Ó, 4. Em voz passiva, a oração, mas também inspirou críticas, equivale à apresentada em qual alternativa? Em qual alternativa? Vamos lá, gente. Ó, ele está trazendo aí, inspirou críticas, né? Mas também inspirou críticas. Ele quer em voz passiva. Em voz passiva. Anotem aí, ó. Na voz passiva, existe a voz passiva analítica. A voz passiva analítica vai ser a junção do verbo ser mais particípio. Então, vai ser a junção do verbo ser mais particípio. Então, ó, inspirou. Inspirou, certo? O que é que vai acontecer, pessoal? Inspirou críticas é a mesma lógica de falar críticas foram inspiradas. Essa aqui é a resposta da questão 4. Então, o que é que você vai fazer? Você vai transformar o verbo inspirar em uma locução formada pelo verbo ser mais o verbo no particípio. Você vai fazer essa transformação aí. Então, inspirou críticas é a mesma lógica de falar críticas foram inspiradas, ó. Ó, inspirou é voz ativa. Então, vou transformar inspirou numa locução em que seja formada pelo verbo ser mais particípio. Como é que fica? Foram inspiradas. Vai ter a questão da conjugação. Então, por exemplo, ó, vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui para você compreender. Ó, comprou. Como é que eu poderia reescrever comprou? Eu poderia transformar comprou o produto. Eu poderia falar foi comprado. O produto foi comprado. Então, comprou é voz ativa. Foi comprado é voz passiva. Então, eu transformei. Eu fiz o quê? Uma transformação. Ó, foi inspirado críticas? Não, porque no caso aqui é o quê, gente? Inspirou críticas. Então, eu refaço a frase. Críticas foram inspiradas. Então, se é comprei o doce, quando eu reescrevo, eu vou falar o doce foi comprado. Eu faço o processo de quê? Processo de reescrita, tá bom? Processo de reescrita. Então, comprou. Se ele tivesse dito, gente, compra, aí outra coisa que é importante notar é o tempo do verbo. Comprou é passado. Então, comprou vai ficar foi comprado. Se a frase fosse
compra. Ele compra doce. Compra doce, compra é presente. Então, eu vou ter que usar o verbo ser, ó, no presente. Compra vai ficar como? É comprado. Edson, se ele tivesse falado comprará, se ele tivesse dito aí, ó, comprará, como é que ficaria? Comprará é futuro. Então, seria o quê, ó? Será o quê? Será comprado. Então, só um exemplo para vocês entenderem que nesse jogo de reescrever eu tenho que observar isso. Tenho que observar o tempo do verbo. Tempo do verbo. Então, passou da voz ativa para passiva, passiva analítica é isso. Transforma o verbo numa locução formada pelo verbo ser mais particípio. Tá bom? Ser mais particípio. Agora, pessoal, existe também a voz passiva sintética. E aí, muita atenção. Na voz passiva sintética, eu vou ter o verbo mais o se. Veja que existem duas frases aqui que tem o se, ó. Se inspirou e inspirou-se. Então, é porque ele está cobrando a segunda modalidade de voz passiva. Então, existe a voz passiva sintética, é quando ela ocorre com a presença do se, quando ele é pronome passiva do. Então, como é que eu vou jogar aqui? Ó? Como é que eu vou analisar? Quando esse se ele for um pronome passiva do, a voz passiva será voz passiva sintética. Como é que eu sei que ele é a passiva do? Você vai fazer essas duas perguntas aqui, ó. Quando ele for a passiva do, ou você consegue perguntar o quê, ou você consegue perguntar quem. E a resposta dessa pergunta será o sujeito da oração. E aí isso cai muito em prova, porque isso aqui está embutido em vários assuntos. Voz verbal, reescrita, tipo de sujeito, concordância. Então, se eu tenho um verbo com se e eu consigo jogar a pergunta o que ou quem, a pergunta o que ou quem vai ser o sujeito. O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer a concordância. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu digo aqui, ó, alugam-se salas. Isso aqui é uma voz passiva sintética. Alugam-se salas. Eu tenho o se, né, ó. Eu tenho o se. Vou para a pergunta, ó, consigo jogar o quê, ó? Alugam-se o quê? A resposta é salas. Salas é o sujeito. Então, olha a quantidade de coisa que a gente está revisando. Voz passiva sintética ocorre com o se. Quando é que com o se a passiva do? Quando é que ele é a passiva do? Quando eu consigo perguntar o que ou quem. Alugam-se o quê? Salas. Salas vai ser o quê, gente? Sujeito. E aí eu vou ter até mesmo uma questão de concordância aqui. Então, isso aí você vai revisar dentro do nosso projeto. Então, tá aí. Alugam-se salas. Aí, veja, olha que bacana. Veja que essa frase aqui, eu poderia falar assim, ó. Alugam-se salas, eu poderia falar assim, ó. Salas são alugadas. Salas são alugadas. Então, alugam-se salas, voz passiva sintética. Alugam-se salas, voz passiva sintética. Salas são alugadas, voz passiva analítica. Voz passiva analítica tem locução verbal, ser mais particípio. Voz passiva sintética tem o se com função de pronome apassivador. Próxima. Olha a próxima. A oração subordinada substantiva sublinhada é classificada como... Essa aqui é uma das principais orações substantivas cobradas em concursos. No caso, essa aqui é a oração subordinada substantiva subjetiva. Vamos lembrar uma coisa. O que marca uma oração substantiva, o que introduz uma oração substantiva é a conjunção integrante. A conjunção integrante, seja ela o que ou se,
ela vai introduzir oração substantiva, certo? Quando é que eu sei que é conjunção integrante? É aquele joguinho lá de trocar por isso, né? Ó, parece que o que está ligado a parece, consigo trocar por isso, né? Parece que, parece isso, tá vendo? Então, o que ligado a verbo, consigo trocar por isso. Parece que, parece isso, tá bom? Para ser subjetiva, você vai ter que seguir um passozinho aqui, ó. Você vai ter o verbo com o se, com o que, desculpa, certo? Quando você fizer a pergunta para encontrar o sujeito, que é quem, é que, mais verbo, quando você fizer essa perguntinha, ele vai te jogar exatamente na oração subordinada, substantiva, subjetiva. O que é uma oração subjetiva? É uma oração que tem função de sujeito. Então, na oração subjetiva, o sujeito ele não vai vir antes. O sujeito ele não vai vir antes, ele vai vir depois. Tá bom? Então, você faz a pergunta, quem é que mais verbo? Ele vai te jogar na oração subjetiva e aí vem o grande truque. Para confirmar que é subjetiva, leia o isso antes do verbo. Para confirmar que é subjetiva, leia o isso antes da forma verbal. Isso mais verbo. Por exemplo, parece. Quando eu faço a pergunta, o que é que parece? A resposta é que esquecemos as faculdades do pensamento e da imaginação. Quando eu troco por isso, vai ficar como? Isso parece, tá vendo? Isso parece. Isso parece. Então, ó, não há sujeito antes, é um padrão da subjetiva, a tendência é que o sujeito venha depois. Isso parece. Tá certo? Agora, gente, o que é comum aparecer na subjetiva, e anota isso, por favor, 90% das vezes que a subjetiva cai na prova, ela vem nessa forma aqui, ó. É bom, é certo, é permitido, é proibido, é essencial, é necessário. Então, 90% das frases que o que introduz uma oração substantiva subjetiva, ela vai vir assim. É bom que, é certo que, é permitido que, é proibido que, é essencial que. Porque, veja, se eu falo para vocês aqui, ó, é bom que você estude, eu vou ter isso aqui, ó. É bom. Quando eu faço a pergunta aqui, ó, o que é bom? A resposta é que você estude. E é o segredo para você sempre lembrar. Oração subjetiva, lembra do isso. Olha como eu consigo jogar o isso aqui, ó. Isso é bom. Esse método de trocar por isso é fundamental. Ó, isso é bom, isso é certo, isso é permitido, isso é proibido, isso é essencial, isso é necessário. Esse é um padrão comum da oração substantiva subjetiva. Então, o que é subjetiva? É a oração que tem função de sujeito. Certo? O que é subjetiva? É a oração que tem função de sujeito. Então, 5, letra A. Aí a questão 6 está cobrando a objetiva direta. Ó, a questão 6 está cobrando a oração substantiva objetiva direta, que as duas mais cobradas é a objetiva direta e a subjetiva. As duas orações substantivas mais cobradas é a objetiva direta e a subjetiva. A objetiva direta, o sujeito não vem antes, faça a pergunta, quem é que mais verbo, ele vai me dar a resposta, ele vai me dar o sujeito. O método é trocar por isso. E leu isso no início da frase. Isso é bom, isso é certo, isso é permitido, isso é proibido.
O da objetiva direta, ele também é bem simples. Qual é o método da objetiva direta? Vai ter sujeito antes. Ó, da subjetiva não tem sujeito antes, mas da objetiva direta tem. Ó, o sujeito está aqui, ó. Ó, nós. Nós sabemos, tá vendo? Nós. Vou pegar o verbo. Vou ter o que ou se. Qual é o detalhe aqui, gente? É a pergunta. Eu posso perguntar o que e ele vai me dar. Ele vai me jogar na oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Um padrão comum é esse verbo ser um verbo declarativo. Falou, disse, argumentou, ponderou, declarou. Então, o segredo é você observar o seguinte, ó, Edson disse que o site está no ar. O novo site do Português com Edson está no ar. Muito conteúdo para você estudar lá. Então, gente, eu tenho o verbo aqui. Quem disse? Edson. Achei o sujeito. Repete para mim. Achei o sujeito. Achei o sujeito. Beleza? Achei o sujeito. Já sim, viu, Leonardo? Achei o sujeito. Edson disse. Consigo perguntar o quê? Edson disse o quê? Olha a resposta. Que o site está no ar. Então, vou ter o passo a passo. Sujeito primeiro. Faça a pergunta o quê? Edson disse o quê? Que o site está no ar. Isso aqui é oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Então, a diferença da subjetiva para a objetiva direta é o sujeito. Se o sujeito não está antes, a tendência é que ele venha depois. Tá certo? Aí, então, na frase nós temos, ó, nós sabemos, nós sujeito. Nós sabemos o quê? Ó, que não funciona assim. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tá bom? Importante isso para a prova. São as duas orações substantivas mais cobradas nos concursos. São as duas orações substantivas mais cobradas em concurso público. Bom, ou seja, são duas orações que eu tenho que revisar. Por isso eu coloquei aqui. Escolhi essas duas questões aqui de propósito para trazer para vocês, beleza? Tá bom? Vamos lá. Próxima. Questão 7. Questão 7, questão de concordância, né? 6, letra B, 7. Vamos lá. A 7 vai trazer o seguinte, gente, ó, é de concordância. Questão 7, questão de concordância. Concordância é a regrinha verbo com o sujeito, né? Verbo fazendo concordância com o sujeito da oração. Então, ó, um professor e uma professora foram. No caso aqui, ó, o que é que está sendo cobrado, gente? O que é que está sendo cobrado no primeiro item? O que está sendo cobrado é a concordância com o sujeito composto. O que é o sujeito composto? É o sujeito que tem mais de um núcleo. Se o sujeito composto vier antes do verbo, obrigatoriamente esse verbo vai para o plural, fazendo concordância com os dois. Fazendo concordância com os dois, tá bom? Fazendo concordância com os dois. Então, ó, foram homenageados um professor e uma professora. Então, isso aqui é um sujeito composto, ou seja, o sujeito composto antes do verbo. Ou seja, o verbo vai para o plural. Foram homenageados. Certo? Que não tem erro. No entanto, a aula está no YouTube, viu, gente? No entanto, o sujeito composto, se vier depois do verbo, aqui vai mudar um pouco.
aqui eu posso concordar de duas maneiras, certo? Pode concordar com os dois, sim. No entanto, é possível a concordância com o mais próximo. É um caso especial. Então, ele pode concordar no plural com os dois, ou ele pode concordar com o mais próximo. Essa aula é para se rever, viu, gente? É aula de revisão. É aula de rever. Fixar conteúdo. Não é aula do zero, não. Não é aula do básico. Do básico vocês assistem lá. Tá bom? Ó. Então, isso quer dizer que eu poderia ter dito assim, ó. Foi homenageado. Se fosse assim, ó, foi homenageado o aluno e o pai. Ó, foi homenageado. Estaria concordando com o mais próximo aluno. Então veja que o sujeito é posposto. É um sujeito composto e posposto. Aluno, pai. Aluno e pai. Quem é que foi homenageado? O aluno e o pai. Então eu posso concordar com o mais próximo. Posso concordar no plural? Posso. Poderia concordar assim, ó. Foram homenageados o aluno e o pai. Por que eu coloquei isso, Ed? Por que você trouxe isso aqui? Você poderia muito bem ter explicado só o primeiro. É porque o primeiro ele é o mais fácil. O primeiro é óbvio. Tá aí, ó, uma professora e um professor foram homenageados. Mas se ele tivesse invertido, aí poderia caber o foi. Poderia falar, foi homenageado o aluno e o pai. Então é um caso especial de concordância. Tá bom? Vamos para o próximo. O próximo, o item 2, que bacana, né, gente? Questão é muito foda, porque cada questão dessa faz com que você revise o conteúdo, né? Ó, o item 2, 1% da população, ele está cobrando aqui um caso especial. Ele está cobrando aqui, pessoal, um caso especial de concordância. Que caso especial é esse? É quando eu tenho no meu texto sujeito, ó, partitivo, sujeito coletivo, sujeito formado por fração, sujeito formado por porcentagem, seguida de especificador, mais o verbo. O que é que acontece aqui, ó? Presta atenção. O verbo, ele pode concordar com o sujeito partitivo coletivo com a fração com a porcentagem, como também ele pode concordar com o especificador. Então ele pode concordar com o partitivo coletivo com a fração com a porcentagem, como também ele pode concordar com o especificador. Então eu poderia falar aqui, ó, 1% dos alunos, eu poderia falar foi ou foram. Poderiam falar foi aprovado ou foram aprovados. Então, o que é que eu tenho aqui? Sujeito formado por porcentagem. Posso concordar com a porcentagem, 1%. No caso, eu vou dizer foi. Como também eu posso concordar com o especificador. Como o especificador aqui é alunos, eu posso falar foram aprovados. Tá bom? No entanto, a lógica é, posso concordar com um, posso concordar com o outro. Essa é a lógica. Mas se eu disser assim para vocês, ó, 1% da turma, aqui eu só posso dizer, por exemplo, 1% da turma passou. Ó, eu poderia usar isso. 1% passou. Por quê? A porcentagem é 1. Então, eu vou falar o quê? 1% passou. Se eu for concordar com o especificador está no singular. Então, eu não posso dizer 1% da turma passaram.
Então aqui segue uma regra lógica. Pode concordar com um, pode concordar com o outro. Sujeito partitivo é o quê? É quando tem aquelas frases: a maioria de, boa parte de, a minoria de, grande parte de. Sujeito formado por coletivo, grupo, bando, manada. Sujeito formado por fração, 1%. Não, fração, 1/3, 2/3. No caso aqui, na 7, eu tenho 1% da população. Então, só cabe aqui singular. Só cabe aqui o apoia. Por que só cabe aqui o apoia? Porque a porcentagem é 1, então 1% apoia, e o especificador é singular, então a população apoia, certo? A população apoia. Agora, se ele tivesse dito aqui, ó, 1% dos habitantes, aí eu poderia dizer apoia quanto apoiam. Ó, poderia usar assim, ó, 1% apoia, os habitantes apoiam. Então teria aí. E o último são, aqui eu tenho o verbo ser, gente, muita atenção. O verbo ser quando indicar hora, o verbo ser quando indicar data, e o verbo ser quando indicar distância, né? O verbo ser na indicação de data, na indicação de hora, na indicação de distância. Ele será um verbo impessoal. O que é verbo impessoal? É verbo que não tem sujeito. No entanto, ele vai fazer concordância com o numeral. Ele vai concordar com o numeral. Ele não tem sujeito, mas ele concorda com o numeral. Então, já são, no caso aqui o correto já é 7 horas, não. Já são 7 horas, porque ó, 7 horas está indicando hora, então o são está concordando com 7. É 1 hora, são 2 horas, são 13 de dezembro, 1 de dezembro. São 2 quilômetros, são 30 quilômetros, 1 quilômetro. Então, o verbo ser, data, hora e distância, é impessoal, concorda com o numeral. A resposta da questão da questão 7 é letra D. Certo? Letra D é a resposta. Show! Vamos lá. Tem 8, 9 e a 10. Ó, vamos lá. Questão 8. O trecho é sublinhado entre vírgulas, está entre vírgulas por expressar ideia de. Está entre vírgulas por expressar ideia de quê, gente? Vamos lá. Explicação, finalidade, condição, causa. Vamos lá. Ó, finalidade, o conectivo mais comum da finalidade é o para quê. O conectivo da condição mais comum é o se. O conectivo mais comum da causa é o porquê. Certo? O mais comum é o porquê. Nesse caso, gente, o que está introduzindo aí, está introduzindo essa oração é o que? Se esse que for um pronome relativo, ele vai introduzir a chamada, a famosa oração subordinada, chamada de adjetiva. Lembra? Pronome relativo introduz oração adjetiva. É isso que ele está cobrando. E quais são os relativos lá, gente? Eu tenho o que, pode ser relativo. Tenho o qual, tenho a qual. Não pense que é só o que. Tenho o quem, tenho o cujo e tenho o onde. Então, quando esses caras são relativos, lá na morfologia, ó, esse conselho,
que deve se reunir, ó, quem é que deve se reunir? É o conselho. Então, eu tenho um pronome relativo aqui, retomando o conselho. Veja que eu consigo trocar esse que por o qual deve se reunir. Então, já puxa a informação de que ele introduz uma oração adjetiva. Daí parte para dois tópicos, que é a oração adjetiva de cunho explicativo, né? Oração adjetiva explicativa, e a oração adjetiva restritiva. Com isso, eu vou lembrar que a explicativa é com a pontuação e a restritiva é sem pontuação. Tá bom? Então, aqui a resposta da A8 é letra A, sem grandes problemas. É só você lembrar, oração adjetiva é introduzida por pronome relativo. Esse aqui é um pronome relativo, ele retoma conselho. Como está com pontuação, aqui ó, tem a vírgula aí, é uma oração adjetiva explicativa. Então, o que marca uma oração adjetiva explicativa são duas coisas, né? Ser introduzido por pronome relativo e ser isolado por pontuação. Pode ser as vírgulas, pode ser os travessões, pode ser os parênteses, certo? Esses caras aí têm o papel, têm o poder de quê? Tem o poder de isolar oração adjetiva, certo? Explicativa. Então, vamos revisar a finalidade. Vamos lá. Finalidade, ó, para que, a fim de que, com o propósito de. Condição, o que é que eu tenho? Se, caso, desde que, contanto que. Causa, eu tenho porquê, já que, visto que, uma vez que. Tá bom? Então, as vírgulas podem isolar essas orações? Podem. Certo? Se ele tivesse, ele estuda vírgula. Para que seja alguém na vida, esse para que seja alguém na vida é uma finalidade. Se a frase for, se você estudar a vírgula passará no concurso, seria condição. Ok? Causa o porquê, né? Porquê, já que, visto que, uma vez que. Tá bom? Aí é com vocês. Revisa o conteúdo. Vamos lá. Questão 9. A substituição do termo sublinhado pelo correspondente pronome oblíquo foi realizada respeitando-se os ditames da norma culta em. Questão 9 aí está trazendo, gente, uma questão sobre substituição, certo? Substituição, tá bom? Vamos lá. Quando isso cair na sua prova, primeira coisa que você vai notar é, quando cair isso na sua prova, é a substituição. Você vai observar o quê? Sem preposição. Você vai observar se ele está entre dois grupos. Grupo 1, sem preposição. O termo está sem preposição. Grupo 2, o termo está com preposição ao para. Então, esse aqui é o mais fácil. Se o termo lá que ele te deu para substituir estiver regido pela preposição ao para, eu vou empregar o lhes. Então, eu vou empregar o lhes quando o termo que estiver lá para ser substituído for regido por pela preposição a ou pela preposição para. Então, eu sempre gosto de fazer o seguinte. Por exemplo, aqui, Aqui, ele colocou o lhes. Tá vendo como ele colocou? Opa, deixa eu me sair aqui, Aqui, ele colocou sem corroer-lhe. Ele colocou o lhe aí, Então, eu sempre gosto de começar pelo lhe, porque ele é o mais fácil. Para que eu possa empregar o lhes, tem que ser regido por a ou para. Aí você vai para esse a aqui, gente. Esse a aqui, ele é apenas artigo, ele não é preposição, sem corroer a capacidade. Quem corrói, corrói algo, corrói alguém. Certo? Ok? Quem corrói, corrói algo, corrói alguém. Esse a não é preposição.
Se ele não é preposição, eu não posso usar a forma ali. Bom, só posso usar ali quando rege a ou para. Por exemplo, deu a ela. Aqui eu poderia trocar o a ela pelo lhe. Eu poderia usar isso aqui, deu-lhe. Por que eu posso trocar, Edson, a ela pelo lhe? Porque o a ela está sendo introduzido pela preposição a, certo? Regido por a ou para, eu posso usar lhe. Tá bom? Os outros, vamos entrar nesse grupo aqui, Sem preposição, eu vou olhar para o verbo. Se esse verbo termina em RSZ, ele vai assumir essa forma aqui, gente, lolôs, lalás. Se o verbo termina em AM, em ão e an, vai assumir a forma nonôs, nanás. Se não tem essas terminações acima, vai assumir a forma ois, aás. Então, muita atenção. Se eu disser aqui, matar a fome. Observe, a fome está sem preposição. É o primeiro tópico aqui, sem preposição. Vou olhar para o verbo. O verbo termina em R. O que é que vai acontecer? Eu vou retirar o R, S e Z e vou acrescentar lolá, loslás. Então, matar a fome vai ficar matá-la. Se no lugar de matar fosse mataram, perceba, mataram, terminou em AM. Iria assumir qual forma? Nonôs, nanás. Então, seria mataram-na. Se não tivesse nenhuma dessas terminações, se fosse matou, seria matou-a. São as três formas de você substituir. Quando o verbo termina em RSZ, quando o verbo termina em an, ão e an, e quando o verbo não tem essas terminações. Tá bom? Quando não tem essas terminações aí. Bom? Então, voltando, gente, aproveitar, aproveitar oportunidades. Oportunidades está sem preposição. O verbo termina em R. Então, está correta a letra A, Edson? Não. Porque não é aproveitá-los. Veja que oportunidades é feminino. Então, vai ficar aproveitá-las. A forma correta é las e não lois. Estamos falando de substituição. Se eu estou substituindo um termo que é plural, eu vou ter que usar plural. Se é feminino, é feminino. Se é masculino, é masculino. Então, o erro da primeira, essa primeira está errada e a quarta está errada. No caso, a primeira está errada porque ele colocou lois. Mas não é. É oportunidades. É oportunidades. Olha isso aqui, gente. Prestar bons serviços. Bons serviços sem preposição. O verbo terminou em R. Então, prestá-los. Isso aqui está correto. O que é que eu fiz? Prestar bons serviços. Troquei bons serviços por lois. Ficou prestá-los. Então, o item 3 está verdadeiro. O item 2 também está. Que geram resultados. Professor, por que você trocou resultados por os? E por que esse os ficou antes do verbo? Esse os ficou antes do verbo por conta do fator atrativo. O fator de atração, ele puxa o pronome para antes da forma verbal. Então, esse que aqui, ele é um pronome relativo. Pronome relativo, ele é fator de atração. Certo? Quem também é fator de atração, vamos colocar aqui, aproveitando esse momento, palavras negativas, não, pronomes indefinidos, todos, certo? Conjunções integrantes, pronomes relativos vão ser, ok?
pronomes relativos. Vamos colocar aqui melhor. Aproveitando o momento. Quem é que vai ser fator de atração? Puxando o pronome para antes do verbo. Inclusive, isso aqui, gente, quando o pronome vem antes do verbo, isso é chamado de próclise, viu? É um termo técnico que você tem que lembrar. Próclise, quando o pronome vem antes do verbo. Então, fatores de atração existem alguns, como palavras negativas, certo? Não havia, ó, esse A está antes do verbo por conta do não, que é um fator de atração, certo? Por conta de um fator de atração. Então, palavras negativas, advérbios, pronomes indefinidos, pronomes interrogativos, pronomes relativos, vai atrair pronome, pronome relativo, conjunções subordinadas, conjunções subordinadas, em mais gerúndio, são alguns dos casos de quê? De próclise obrigatório, pronome vem antes do verbo. Então aqui, ó, se a frase fosse só assim, gente, ó, geram os resultados, seria assim, geram-nos. A forma correta seria assim, se fosse só isso. Geram resultados, seriam geram-nos. Por que seriam nos? Porque o verbo terminou em AM. Nesse caso, há um elemento atrativo, então ele puxa o pronome para antes do verbo. No caso aqui, ó, apenas duas proposições são verdadeiras. Ele quer o quê, ó? Respeitando-se os ditames da norma culta. Quem é que respeitou só as duas? A Juju e o meio. A 2 e a 3. A 1 e a 4 estão errados. Estão falsos aí, gente. Então isso aí é bom revisar esse cara para a prova de vocês. Então letra B é a resposta. E a 10. Todas as palavras pró-paroxítonas são acentuadas conforme o seguinte exemplo do texto. E está cobrando aqui a pró. Exatamente, as pró-paroxítona. Todas são acentuadas independentemente de terminação. Então, que é pró-paroxítona, que é público. Vale lembrar que pró-paroxítona é quando a sílaba forte é a... penúltima não, é a antepenúltima. Quando a sílaba forte é a antepenúltima sílaba. É a antepenúltima. No caso de trás para frente, são 3 sílabas, né? Eu tenho público. Público. Então, ela está sendo acentuada na antepenúltima, né? Última, penúltima e antepenúltima. Última é oxítona, penúltima paroxítona e antepenúltima pró-paroxítona. Também, pessoal, existe a regra da oxítona. Vamos relembrar? A regra da oxítona, a oxítona é a última sílaba, né? Última sílaba. No entanto, para ser acentuada, a palavra tem que terminar em A, EO, em ou ens. Então, essa aqui, ó, é a regra da oxítona. Por exemplo, a palavra também é acentuada por essa regra. Também é um oxítona, ou seja, a sílaba forte é na última. Está sendo acentuada porque termina em em. Também, parabéns, ninguém, são oxítonas. Tá bom? Existe também a regra do mono. Monossílaba. Mono é quando tem uma só sílaba, gente. Quando tem uma única sílaba. E
a regra do mono são para palavras que terminam em A, E, O. Então, acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E ou O. Ok? Exemplo, a palavra mês. Exemplo, a palavra pó. Ok? Mês, como ele colocou na letra D, é acentuada pela regra dos monossílabos. Certo? Pela regra dos monossílabos, tá bom? E, por fim, existe a regra do hiato. Olha o que essa questão cobrou. Cobrou proparoxítona, a regra da oxítona, a regra do monossílabo e a regra do hiato. Revendo aí com vocês. Proparoxítona, todas são acentuadas. Oxítonas é a última sílaba forte. Acentuas que terminam em A, E, O, em ENS. Monossílabo, uma única sílaba. Acentuas que terminam em A, E e O. E a regra do hiato é a regra do I ou U, seguido ou não de S. Então, ou eles vão ficar sozinhos ou acompanhados de S. Ou eles ficam sozinhos ou acompanhados de S. Quando você separa a palavra saúde, quando você separa a palavra baú, quando você separa a palavra país, o hiato é quando duas vogais ficam em sílabas diferentes. Então, saúde formou hiato. Então, o hiato formado por U ou por I, seguido ou não de S, vai receber acento. Tá bom? Então, ó, veja que são questões da Banquiban que caem em todas as outras bancas. Então, aproveita, né, esse conteúdo também para a sua prova, está se aproximando. É uma aula de revisão. Tudo que eu coloquei para vocês aqui é importante. Revise cada tópico desse, analise seus pontos fortes e seus pontos fracos. Tá bom, pessoal?